Gente, eu me decepcionei demais com o homem, não com Deus, que Deus jamais vai me decepcionar, mas com o homem sim. E eu cresci dentro de uma igreja evangélica, né? Eu cresci dentro de uma igreja evangélica, porque meu pai, ele era da igreja adventista, e eu fui aprendendo conforme eles iam me dizendo, e eu fui sendo criada dessa maneira. Mas a gente não pode ser igual piolho, ir pela cabeça dos outros, e pelo que os outros diz, né? Porque o piolho, ele anda em várias cabeças, né? E nós estamos assim, vivendo de uma tal maneira que nós estamos igual piolho. Vamos porque o outro está falando, então nós vamos andando igual piolho. Eu estou falando de mim mesma, porque eu me decepcionei sim com um evangelho sujo, um evangelho mentiroso, enganador. E aí eu vejo as pessoas brigar, discutir por causa de política, né? Brigam, dividem a igreja e aí condena uma pessoa. Mas se Deus diz que nós temos que perdoar, por que nós temos que condenar? Se Deus, ele falou na palavra dele, vamos perdoar, né? Nós temos que perdoar. Aí tem a oração do Pai Nosso, que diz, né, para perdoar os nossos pecados, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas nós estamos perdoando aqueles que nos têm ofendido? Não. Pelo contrário, nós estamos julgando. Nós estamos fazendo o errado. Nós não estamos fazendo o certo. As igrejas, elas têm que aprender o Pai Nosso de perdão, de compaixão. E esse Pai Nosso que eles pregam aí não é um Pai Nosso de perdão. É um Pai Nosso de egoísmo, né? Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus está sendo feita aonde? Porque a vontade de Deus não está sendo cumprida. A vontade de Deus está sendo destruída. Então, se nós temos que perdoar o nosso próximo, né? As pessoas que estão ali próximas de nós, ali, nós temos que perdoar. Por que nós temos que julgar? Ah, mas vocês têm que fazer. Não, não é assim. Nós temos que aprender a nos calar e ouvir mais a palavra, ler mais e pedir o discernimento a Deus, porque ninguém está pedindo o discernimento. Aí fica esses doutores da Bíblia, né, que eles dizem que são doutores da Bíblia, né, que eles dizem que tem teologia, mas a teologia deles é uma teologia, não é a prática. Então, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade dos homens. Nós estamos sendo juiz dos homens, mas Deus ainda não escolheu ainda para julgar. Deus ainda não veio ainda na terra como juiz. Nós já estamos sendo juiz, nós já estamos julgando, nós já estamos enterrando, nós já estamos condenando. Então, nós não temos que fazer isso. Nós temos que parar com essas picuinhas, né? Parar com esse evangelho sujo e pregar a verdade. Se é Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, então nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas nós não estamos fazendo, nós estamos afastando o povo da presença de Deus. Com essas ignorâncias, né? Essas petulância, esses egoísmo, porque ainda tem mais. Se você é pobre e o rico vai fazer uma festa, só convida os ricos, não convida aquela pessoa que é pobre, porque aquela pessoa pobre não tem que estar no banquete deles. Mas lembra da parábola quando o rei convidou os sábios, os profetas, os ricãos e ele para ir para as bodas, né, do filho, e eles não compareceram? Ele teve que chamar quem? O povo de rua, vestiu as melhores roupas neles para poder eles participar do banquete, porque aquelas pessoas não estavam à altura, né, do banquete. Mas ele teve que descer e chamar aqueles que necessitavam. Então, muitas vezes as pessoas humilham o outro, não convida para sua festa, porque não te quer ali, mas quer só o rico. Aí diz, eu amo meu irmão. Ama onde? Pega o microfone e diz, eu te amo, meu irmão, no microfone.
mas na realidade não ama ninguém, ama só a si próprio, a si mesma, porque não tem coragem de dizer assim, eu vou na casa do irmão para orar por ele, eu vou na casa do irmão para ver a necessidade do meu irmão, porque eu tenho com fartura, mas o meu irmão não está tendo. Igual chega essa época de ano me revolta muito, porque é uma época, eu não sei se vocês já passaram, mas eu já passei por isso, e eu sei o quanto dói. Porque eu via os filhos dos ricos tendo tudo do bom e do melhor, mas a minha mãe não tinha condições de comprar um brinquedo. E no outro dia, o filho dos ricos passava na frente da gente, olha, eu ganhei uma bicicleta, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. E a gente tinha aquelas bonequinhas de espiga de milho, ou então aquelas bonequinhas de pano, né, pra gente poder brincar. A nossa a banquinha que a gente fazia era de caixa de fósforo. Sofazinho, mesinha, cadeirinha, era de caixa de fósforo. A gente colava ali e fazia, e brincava. Aquilo ali pra gente era uma diversão. Mas aí, na época de ano, que diz que é Natal, que é de união, é de compaixão, não tem compaixão. Tem a compaixão deles lá, entre eles, né? Que aí fazem amigo culto, aí divide presente, isso e aquilo. Mas, na verdade, eles não te procuram dia nenhum. Mas na festa de Natal, aí muitos querem se amostrar, filmar, né? Ah, eu vou dar cesta básica, aí posta, né, que tá dando cesta básica, que tá ajudando o outro, para se engrandecer nas costas do outro. Isso não é um evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Não é um evangelho que Deus manda a gente pregar. Não é esse evangelho. Jesus, ele disse que nós temos que ter humildade, nós temos que ser humilde. E eu não estou vendo humildade entre os irmãos. Por isso, eu me afastei. Porque eu não aguentei ver a situação que está acontecendo dentro das igrejas. Eu não aguentei ver. Porque não é isso que Deus está querendo da gente. Deus não está querendo que... Deus mesmo fala na palavra dele, dá com a tua mão direita para que a esquerda não possa ver. Aí quando você dá com a mão direita, né, com a direita, que é essa aqui, aí a esquerda vai lá e mostra para os outros. Ai, olha lá, eu dei tanta cesta básica, eu dei isso, isso e isso. Olha, hoje aqui a igreja ajudou não sei quem, não sei quem, não sei quem. Para que isso, gente? Vocês têm que ajudar sem olhar para quem. Porque se a gente contar tudo que a gente for fazer... Isso nós estamos sendo egoístas, nós estamos querendo aparecer. Então, quando você ajuda as pessoas, não deixa o outro saber. Ajuda sem necessidade de querer crescer às custas do outro. Ajuda as pessoas por amor, não por interesse. Muitas vezes, vamos tirar foto porque tem que mostrar, tem que postar, para as pessoas verem que eu estou fazendo. A religião virou o quê? Uma política? Isso é a demagogia que tem dentro das igrejas. São tudo demagogos, todos hipócritas, tudo lobos vestidos de ovelhas. E dizem que serve a Cristo. Mas aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Porque eu não vejo ninguém sendo curado, eu não vejo ninguém sendo levantado de uma cadeira de roda, um paralítico andar, um cego ver. O evangelho de Cristo... O evangelho de Cristo que tinha que ser pregado, hoje está na soberba. Hoje está no egoísmo. Você vai dentro das igrejas, você vê desfile de moda, você não vê mais os irmãos indo simples, você vê os irmãos indo todos elegantes. Começando pela mulher do pastor até ali, e o pobrezinho, tadinho, quando vai de chinelo, um ainda critica o outro. Porque eu passei uns 4 anos sem comprar um sapato, eu ia de chinelo para a igreja. E eu fui criticada porque eu ia de chinelo para a igreja. Mas eu não tinha condições de comprar. Eu ia roubar para me comprar? Então, a gente tem que ver isso. Porque os outros estão precisando de Cristo. Estão precisando de humildade no coração. Vamos ter mais humildade, vamos ter mais compaixão, vamos ter mais sabedoria de Deus.